Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra no Salmo 23. Vamos ouvir a leitura da palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus nos dê graça para expor a palavra dele hoje. Davi, neste salmo, faz o maior pronunciamento do universo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que o Davi está dizendo aqui é o seguinte: o Senhor é o tudo de que eu preciso. O Senhor é o tudo que eu preciso. Uma criança, ao tentar memorizar o Salmo 23, ela disse: o Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada. Ela esqueceu as palavras exatas, mas captou o sentido exato do texto. O Senhor é o nosso pastor, não precisamos de mais nada. Irmãos, não são as coisas do Senhor, mas a pessoa do Senhor que satisfaz totalmente e perfeitamente. Senhor aqui é Cristo, o tudo de Deus para o meu nada. Não vamos pensar essa suficiência do Senhor em termos de coisas, mas do que Ele é em nós. Ele é Deus. Ele é Deus. Portanto, totalmente suficiente. Irmãos, quando Cristo vive em uma pessoa, Ele vive o tudo que Ele é, e essa pessoa não tem necessidade de algo mais, porque ela está satisfeita perfeitamente em Cristo. A nossa suficiência vem de Cristo, vem de Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 11, ali está colocando toda a suficiência
em Cristo, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. A parte final do texto, a versão que estou usando, diz assim, a parte final de Colossenses 3:11. Mas, sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Cristo é tudo e habita em todos os que creram, que foram crucificados e ressuscitados em Cristo. Cristo é tudo, logo não preciso buscar mais nada além dele, certo? Cristo é tudo, logo não preciso buscar nada mais além dele. Eu só quero que vocês descubram que Cristo é o nosso tudo, na nossa dor, na nossa saúde, na fartura, na privação. Sim, Cristo é o nosso tudo e nada mais além dele. Neste salmo, Davi se refere ao Senhor, dizendo de uma maneira bem íntima: tu estás comigo. Tu estás comigo. É uma coisa bem relacional. A maneira que ele está se dirigindo ao Senhor. Tu. Quer dizer, é uma coisa bem íntima, bem relacional. Mas, depois que o Senhor morreu, ressuscitou, ele está em nós, irmãos. Depois que Cristo morreu naquela cruz, ressuscitou, morreu, nos fez morrer nele, ressuscitou, com ele Deus nos ressuscitou, fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Agora a relação é muito mais íntima. Estou falando agora do ponto de vista do Novo Testamento, do novo pacto. E no novo pacto que Cristo trouxe, temos uma nova relação. João 14, verso 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nós nele, e ele em nós. Nós nele, e ele em nós. Jesus diz aqui: eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nós em Cristo, Cristo em nós. Agora é importante perceber o seguinte: você em Cristo é uma coisa, Cristo em você é outra. Nós em Cristo fala da nossa atração, identificação e crucificação com Cristo. Cristo em nós fala de Cristo ressurreto
vivendo a sua vida em nós. Cristo não vive ao meu lado, mas em mim. Quando você crer sua integração no sacrifício de Cristo na cruz, Cristo então será revelado no seu interior como o tudo de que você precisa. Não é mais o Senhor ao lado, irmãos, mas o Senhor em mim. O Senhor em mim, nada me faltará. Se eu estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim, não faz nenhum sentido dizer que Cristo está ao meu lado e eu estou ao lado dele. Não faz. É uma nova posição. A nova posição é Cristo em mim. Jesus Cristo não nos dá poder, mas Ele mesmo vem viver em nós com todo o poder. Se não for assim, irmãos, estamos encrencados e num beco sem saída. Eu não tenho a menor ideia de como estarei fisicamente e materialmente no futuro, mas certamente estarei nele, ele em mim, e depois na companhia dele no estado eterno. O Senhor é o meu pastor. Ele não só vive em mim, mas também faz algo por mim. Salmo 23, o verso 2. Agora nós vamos olhar para cada versículo do Salmo 23. O Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Mas lembre-se, o Senhor agora está em nós. O Senhor em mim, nada me faltará. O Senhor em mim, Ele vive em mim, mas não só vive, Ele faz algo por mim. Verso 2: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Salmo 23, o verso 2, fala de alimento. Você sabe que alimento, comida, bebida, preocupa muito. As pessoas se preocupam com comida, bebida, não é? Mas o Senhor providenciou o alimento mesmo antes que o homem fosse criado. Você sabia? Antes que o homem fosse criado, Deus providenciou a comida, a bebida, o alimento, né? O homem não precisava se preocupar. Mas o alimento que o Senhor se refere neste salmo é o alimento espiritual, que é também provido por Ele. Só Ele pode nos dar e ser os pastos verdejantes e as águas de descanso, porque todo o resto é palha seca e água de cisternas rotas. Então, o Senhor é o alimento.
Só Ele pode oferecer alimento espiritual. Ele é o pasto verdejante, a água de descanso em nós. Verso 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preste atenção. É graça. Graça. O texto está mostrando do início ao fim o agir do Senhor. É o agir dele. É Ele fazendo. Aqui diz que refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O refrigério é pela presença do Senhor. Eu só posso ter refrigério pela presença do Senhor. O refrigério vem da presença do Senhor. Atos 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você vê o refrigério pela presença do Senhor. Então, se alimentando e bebendo dele, do Senhor, encontramos descanso e refrigério para nossas almas. Refrigério é coisa boa. O calor irrita. O calor irrita. Mas o ambiente refrigerado refresca e descontrai. Mas muito mais refrescada, refrigerada, descontraída é a alma que está nos cuidados do Senhor. Muitos andam fervendo, esquentados, irritados, nervosos, viu? Muita gente anda de cabeça quente. Você vê, você percebe. Tem paciência não. Qualquer coisa irrita. O radiador da alma ferve. Não é? Por quê? Porque não conhece, não desfruta da presença do Senhor no interior, no seu interior. O Senhor não nos deixa ferver. Ele não deixa a gente andar fervendo, esquentado, cabeça quente o tempo todo, irritado, nervoso, chateado, bronqueado. Não, irmãos. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a presença do Senhor no seu interior. A maior riqueza. A maior necessidade que uma pessoa tem não é dinheiro. Não é dinheiro. Você pode pensar que é, mas não é. Não é carro, não são coisas. É Cristo somente. Uma pessoa que tem Cristo vivendo no seu interior tem tudo. Tem tudo. Não é? Isto é o máximo que uma pessoa pode alcançar aqui nesta terra. Mas quem alcançou ainda cresce nesse máximo, porque Cristo é infinito. Cristo é infinito. Nós crescemos
a revelação do Senhor cresce dentro de nós, e nós crescemos na revelação do Senhor, no conhecimento do Senhor, na presença do Senhor. O Senhor nos guia pelas veredas da justiça, jamais pelas trilhas enganosas do pecado. A vereda da justiça passa obrigatoriamente pela cruz e sai pela ressurreição juntamente com o Senhor. E isto acontece conforme mostrou o texto, por amor do seu nome, por amor do seu nome. O Senhor guia-nos pelas veredas da justiça, pelas veredas retas, por amor ao seu nome. Você entende? Para que o seu nome seja honrado. Se o Senhor conduz por amor ao seu nome, se o Senhor conduz você por amor ao seu nome, como seria possível algo dar errado em sua vida? Como? Se o Senhor, por amor ao nome dEle, que tem que ser honrado, se Ele está guiando você, me responda, como seria possível dar errado na sua vida, no sentido espiritual? Se o Senhor está guiando você por amor ao nome dEle, como que seria possível o pecado dominar você? Jamais, jamais. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você vê, o Senhor está sempre com os seus, em qualquer lugar e em todas as situações. Ele não está ao lado dos seus, mas neles. E isto faz toda a diferença, irmãos. Veja bem, Ele esteve conosco, mas depois que morreu e ressuscitou por nós, Ele agora está em nós. Podemos dizer agora: tu estás em mim, tu estás em mim. E esta presença constante do Senhor em nós, ela desfaz toda agonia, trazendo consolo perfeito. Tanto a vara como o cajado eram instrumentos usados pelo Senhor para proteger as ovelhas. Mas tudo se encerra mesmo em Cristo, o Senhor que está em nós. Verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui vemos algo maravilhoso. É sempre o Senhor fazendo, é graça. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vejam, transborda. A ideia de muito, bastante, graça abundante. Fala aqui de uma mesa
preparas uma mesa perante mim. A mesa do Senhor está preparada. Você não precisa preparar a mesa do Senhor. Você não precisa dizer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa? Não, você não precisa fazer nada. O Senhor fez tudo. Ele diz aqui que é uma mesa preparada pelo Senhor. A mesa do Senhor fala de comunhão com Ele. Viu? Fala de comunhão com Ele. Fala do crescimento na revelação de Cristo em nós. Então, eu diria o seguinte: vamos lá, irmãos, vamos lá, vamos comer de Cristo, vamos beber da vida de Deus, vamos lá para o Senhor encher o nosso ser com tudo o que Ele é. A vida diária de um cristão verdadeiro é uma vida de desfrutar Cristo, receber mais e mais dele a cada instante. Tudo que precisamos neste mundo e no mundo vindouro é Cristo. O Senhor aqui nos chama a banquetear com Ele, comunhão perfeita com o Senhor. O Senhor tem uma mesa posta, onde os seus são alimentados. Você sabe que o Salmo 23 possivelmente seja o salmo mais conhecido do mundo, o salmo mais popular, né? Mas é também o salmo menos conhecido como experiência. O Salmo 23 não é para qualquer um. O Salmo 23 não é para qualquer um. O Salmo 23 é para aqueles que são capazes de dizer pela fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é só dizer, mas experimentar. E agora muito mais, porque Ele está em nós. O Senhor em mim, nada me faltará. Então, o Senhor tem uma mesa posta, onde os seus são alimentados. E os famintos por mais de Cristo alimentam-se dele, sentados à sua mesa. Ali, irmãos, o alimento espiritual jamais acaba. Não foi à toa que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor aqui nos chama a banquetear com Ele, e Ele conosco, na presença dos nossos inimigos. Mas eles, isto é, os inimigos, não são chamados a cear, somente a olhar. Os que estão ceando com o Senhor. Os inimigos não são convidados para a mesa, somente para ver aqueles que estão ceando com o Senhor, aqueles que estão sendo alimentados pelo Senhor, aqueles que o Senhor está alimentando com a sua graça abundante. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade? A finalidade, eu creio, é despertar esses inimigos a ponto de serem salvos e assim participarem também do banquete. O banquete do Senhor tem para todos. Você vê?
Então o inimigo observa você. O inimigo aqui é aquele que não tem amizade com o Senhor. É aquele que não foi ainda salvo, regenerado. Então ele observa você. Ele não foi convidado para sentar à mesa da intimidade com o Senhor, mas ele pode olhar, ele pode observar como que você ama o Senhor, a comunhão que você tem com o Senhor, como que você se relaciona com o Senhor, a vida de Cristo em você, viu? A vida de Cristo em você. Os inimigos estão observando, e eles então, crendo, eles poderão também participar do banquete. Nada me faltará. Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nada me faltará, nada me falta, nada está faltando para mim, nada. Por quê? Por que não falta nada? Por que não falta nada? Veja bem, eu não estou aqui pensando em termos de coisas, tá? Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele tinha necessidades e privações físicas e materiais. Estou falando aqui do ponto de vista espiritual. Por que não falta nada? Por quê? Exatamente por causa da graça e misericórdia do Senhor. Olha, não há um só dia em que a graça e a misericórdia do Senhor nos falte. Não há um só dia que a graça não seja ministrada a nós, e a misericórdia também. Aqui diz: certamente que a bondade e a misericórdia, bondade, graça, misericórdia me seguirão. Vejam, todos os dias da vida. Em casa eu converso com os meninos assim. O Eduardo, ele faz muita birra, e quando ele está com muita birra, eu digo para ele: o Senhor é bom. E ele tem que responder o tempo todo: o Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo o Senhor é bom. Ele fica assim, aí eu digo: o Senhor é bom. Aí ele responde: o tempo todo. Aí ele diz para mim, aí eu falo para ele, ele diz para mim: o Senhor é bom. E eu digo: o tempo todo. Dali um pouquinho ele está alegre. Aí ontem a Edna chegou em casa estressada, chegou um pouco agoniada, e começou já a dar uns gritos, e vai para lá e para cá. E o Eduardo no banheiro veio à porta do banheiro e disse para ela: mãe, Deus. Aí ela olhou para ele: Deus. Ficou esperando. Aí ela teve que: é bom. Aí quando ela disse: é bom, ela já estava sorrindo, né? Então Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, não importa o que está acontecendo, irmãos. Aqui diz que a bondade, a graça e a misericórdia de Deus acompanha a graça e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Nada me falta, por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Graça, o que é graça? Eu gosto da definição que alguém fez de graça e também de misericórdia. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Misericórdia
é o Senhor não nos dando o que merecemos. Então não peça a Deus o que você merece. Se você pedir a Deus o que você merece, tá? Então, irmãos, a graça está em Cristo e a misericórdia também. Então, irmãos, tudo se encerra em Cristo. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis e renovam-se cada manhã. A misericórdia do Senhor se manifesta na aurora de cada dia. Você, hoje cedo, quando você levantou cedinho, uma coisa nova já tinha acontecido para você. A misericórdia do Senhor já se renovou para você hoje. E continua. Então, irmãos, a misericórdia do Senhor se manifesta de manhã, na aurora de cada dia. As misericórdias do Senhor virão renovadas no novo dia. Então eu digo o seguinte: creia na palavra de Deus, que afirma a tua morte e ressurreição em Cristo, e terás o supremo pastor vivendo no teu interior, ministrando a sua graça e misericórdia todos os dias. Qual pastor você deseja que cuide de você? Qual pastor você deseja que cuide de você? Qual? Eu digo: o Senhor é o meu pastor. Ele em mim nada me faltará. Apenas peço que comigo olhemos para a suficiência de Cristo, a suficiência do Senhor.